Olá pessoal, lembra daqueles copos que foram esculpidos em cera na aula anterior? Pois é, já estão em MX agora, e depois de dar o acabamento, uma coisa muito importante, né, quando nós fazemos os copings, nem sempre os preparos eles estão alinhados, né? Se bem que esses preparos estão bem alinhados aqui no sentido de incisal, aqui incisal dos preparos, né? Elas seguem um alinhamento dentro da arcada, certo? Mas nem sempre eles são assim. Às vezes na hora de preparar, os preparos ficam fora e você compensa tudo nos copings. Nesse caso, esses dois dentes aqui eles são naturais, né? E esses dois aqui são núcleos metálicos. O que acontece quando as coisas ficam desse jeito? Sempre os preparos sobre dentes são mais volumosos do que os núcleos. Então a gente tende a compensar os copings dos núcleos para que eles fiquem mais ou menos do tamanho dos copings dos dentes naturais. Então, fazendo aqui os copings dessa maneira, com eles alinhados e com os volumes também. Mesmo sendo bem alinhadinhos, quando você toma esse ponto de vista, os sobrenúcleos são mais estreitos, e sendo mais estreitos, mais fininhos, você vai ter que ganhar o volume do natural. E foi isso que foi feito, né? Esse copo ele ficou mais grossinho do que esse. E também isso é bom, porque a escolha de fazer copos em pastilhas HO de alta opacidade, justamente pelos dois núcleos metálicos. Então, por esses dois núcleos metálicos que definiram como iam ser feitos os outros dentes, pois sendo núcleos metálicos eu tinha que realmente inibi-los, inibir a presença deles quando a gente aplicar a cerâmica. Por isso que foi escolhido esse material, que é a pastilha opaca. A pastilha opaca ela serve apenas para fazer copos. Nós fazemos as estruturas em copos e aplicamos o revestimento estético em cima delas. Aqui foi colocado uma pastilha OP1. Acho que deveria ser colocado uma OP2, com mais cromatismo, porém, na ausência dela, eu usei a OP1, porque não tem tanto problema, sendo esse material intrínseco, nós podemos modificar o tom dela, né, como se fosse passar um opaco dando um tom, né? Mas não é opaco, claro que não. Nós chamamos de wash foundation, ou seja, uma camada, né, para preparar o copo para a aplicação da cerâmica. Essa fundação, né, que a gente vai usar aqui. E também já dando uma tonalidade para ela, na tonalidade D, que é o SD3, que está aqui, dando uma tonalidade D de SD3.
Vamos lá, pessoal. Então nós fizemos aplicamos sobre os copos aqui um pouco de cromatismo do D3, que é o material que nós vamos fazer. Se fosse A2, seria com o pigmento do A2 ou do A, B, C ou D. Por isso, aquelas aulinhas anteriores lá, aquelas dicas anteriores sobre cor, para a gente se familiarizar agora com as cores que a gente vai estar trabalhando aqui. Uma vez a gente fazendo isso, nós vamos polvilhar, né? Ou fazer um bifinho à milanesa. Cuidado para não cair material dentro do copo, mas se cair não tem problema, porque ele está seco. Como ele está seco, o pó não vai se fixar como fixou na parte em que colocamos o líquido de glaze com o pigmento. Damos uma sopradinha aqui por dentro, damos uma observada para ver se tem algum pó grudado por dentro. Se tiver, a gente vai e tira suavemente com o pincel. Uma vez estando assim polvilhado como um bifinho milanesa, nós colocamos aqui na bandeja de queima e assim sucessivamente, ok? Nós escolhemos essa pastilha justamente pelos núcleos metálicos. Nós tínhamos 2 núcleos metálicos e 2 dentes naturais. Aí os núcleos metálicos obrigaram a gente a escolher uma pastilha opaca para que então inibisse a presença dos núcleos metálicos e então a gente pudesse cobrir tudo com a cerâmica estética. Nós fazemos o polvilhamento sobre o coping de silicato de lítio a fim de compatibilizar esses 2 materiais que são distintos. O dissilicato de lítio é um material, a cerâmica que vai por sobre é outro material. A cerâmica é um material estético que vai ser posto sobre o dissilicato de lítio, que é a base de vidrilhocita. Então a gente são materiais distintos, mas compatíveis, mas a gente ajuda a ele ficar mais compatível para não haver o despregamento da camada de cerâmica sobre o dissilicato de lítio. Nós usamos esse artifíciozinho e nessa hora também conseguimos cromatizar um pouco mais o copo, ok? Bom, uma vez todos os copos estando com o wash base, né, posicionado com o polvilhamento de cerâmica sobre ele, nós vamos para o programa, obviamente, de wash base, que é esse programa aqui. Na verdade, que eu percebi que os programas eles não mudam, né? A queima de wash base, de cerâmica, de incisais e transparentes, eles não modificam muito, mas sempre a temperatura inicial de 450, a temperatura final de 750, mas 450 e 750 perfeitos, né? Esse forno aqui ele tem uma tolerância de 1 grau para cima e 1 grau para baixo nas temperaturas determinadas aqui. Então, se você for fazer em qualquer outro forno, você tem que ter uma calibragem muito legal do seu forno, e dá para se fazer essa calibragem toda. Uma hora eu vou falar apenas sobre calibragem de forno, tá ok? Então vamos lá, vamos apertar o Start aqui, e aqui vai o programa. 4 minutos de secagem, 50 graus por minuto de elevação de temperatura, término em 750, temperatura final. 1 minuto de hold time, né? Libera o vácuo, fica 1 minuto a temperatura final e aí então desce direto. Pode abrir diretamente o forno sem patamar de tempo, né? Abre direto, ok? É isso aí então, depois a gente vê o que vai acontecer. Então pessoal, aqui os copos já foram polvilhados, né, e queimados aqui.
Mas é isso mesmo, fica como se fosse uma superfície chapiscada, né? E aí então pronta agora para receber a cerâmica, no caso. Então chegou a hora da aplicação de cerâmica. Eu sei que todo mundo estava afim de ver isso aí e tal. Mostrar passo a passo a aplicação é maçante, então vou mostrar fases da aplicação, as fases mais importantes. Por enquanto eu vou mostrar para vocês, então como é um canal de dicas assim, a dica da hora agora que seria a importância dos líquidos, né? Então eu coloquei aqui, molhei com líquido, né? As massas estão molhadas com líquido e elas ficam assim. Tem o pessoal, professor, pode usar água, né? Às vezes sim, às vezes não, mas eu digo para vocês que não. Líquido é caro, tal, mas faz parte do sistema. Não tem como você querer ser né? Pô, vou ser ceramista, mas eu vou fazer as coisas da minha maneira. Pode até fazer, se estiver dando certo, parabéns, mas, gente, vou mostrar aqui para vocês a diferença de líquido para água. Aqui o pó e aqui apenas água. Aí você pode me dizer, Márcia, aí você colocou muita água, né? Por isso que ficou mais esparramada, né? Então vamos tirar um pouquinho dela. Aqui é um papel absorvente, né? Tirei. Agora ela está parecendo que está numa consistência um pouco mais parecida com as embebidas pelo líquido. Vou mostrar aqui como que pincel sempre úmido, né? O pincel número 8 ele tem que ficar úmido, ele é espesso justamente para preservar a umidade. Então você vai aplicar e vai fazer uma piramidezinha, fazer um morrinho aqui. É perfeitamente possível fazer isso com a massa, com líquido e com pincel úmido. Tira o excesso aqui no papel e você faz isso tranquilamente com pincel úmido, mas a massa embebida com o líquido de modelar. Agora vamos ver como que a massa apenas com água vai se comportar. Vocês viram que ela já começou a desmanchar, e ela vai desmanchar porque o pincel está embebido com água também e vai saturar, e ele já começa a desmanchar, derreter em cima do dedo, e quando você movimenta ele vai ter uma tendência pela gravidade de se mover para onde ela chama, né? Para onde ela puxa. Tá vendo? Ela já está ficando, e se eu bater então, pior ainda, ela desmancha mesmo. Ao passo que, usando o material aqui com o líquido de modelar, eu posso bater, ele vai também desmoronar, mas menos. Ou seja, com o líquido de modelar eu tenho uma massa muito mais obediente, e essa obediência que vai fazer toda a minha estratificação de cerâmica ficar no lugar. Já essa daqui
não tem condições, né? Ela se desmancha, certo? E arredonda e se desmancha, e tudo aquilo que eu queria manter no lugar acaba não ficando, certo? Agora eu vou aplicar aqui primeiramente a Deep Dentin, que é uma dentina cromatizada. Hoje em dia não se usa mais o termo dentina opaca, porque elas não são mais dentinas opacas mesmo, né? Opaco misturado com dentina. Elas são dentinas com mais croma. Ela tem o croma do D3, só que um pouco mais concentrado, cromatizada, mais cromatizada. A dentina, que ela carrega um pouco de translucidez, e aqui o violeta, que combina mais com o D3 do que o transparente azul. O transparente blue já combina mais com cores como A, B, né? C e D, a violeta combina mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar agora a Deep Dentin nos lugares onde ela deve ser posta, aí eu volto a mostrar para vocês daqui a pouco, ok?